Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Isaías. Retornamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, a partir do capítulo 40, quando nós temos aquele título maior, do capítulo 40 até o 66, que diz a salvação de Deus. Mas, como o assunto do profeta Isaías no seu livro não existe uma ordem nem cronológica, nem de assuntos propriamente, observemos que vamos reabrir em um novo tema, que seria a idolatria. E depois vamos ver que Deus é único, pelo que Ele determinou que Israel será salvo. Assim, nesse primeiro subtópico, a idolatria, iniciamos no capítulo 40, nos baseando primeiramente no verso 18, onde o próprio Deus faz uma pergunta. E a pergunta de Deus no verso 18 é esta: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? É o próprio Espírito de Deus, pela boca de Isaías, que deixa esta pergunta, como chamando atenção para o povo de Israel está analisando. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Esta mesma pergunta achamos no verso 24, melhor dizendo, no verso 25, quando diz: a quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. E a partir daqui Deus vai falar o que é o ídolo e o que é ele, fazendo uma espécie de um paralelo, uma comparação. Assim, nesse capítulo 40, versos 19 e 20, Deus fala que são os ídolos e coloca aqui como o ídolo aparece. Verso 19: o artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Isso é o ídolo. Alguém teve a intenção de fazer um Deus, pega um material, grava uma imagem, esculpe uma figura, aquilo é adornado pelo ourives, que trabalha em ouro e em prata. Agora, se a pessoa não vai em posses até tanto, pega uma madeira de boa qualidade e esculpe um Deus para ele. Se Isaías estivesse nesse tempo nosso, poderia fazer outras comparações ou outras citações, porque hoje os ídolos são de gesso, de plástico ou de isopor. Não precisa nem ter o trabalho de fazer, é só ir em alguma lojinha que tem de todos os tamanhos e também de todos os adornos. É o Deus que se cria para o homem, ou o homem faz para si. Verso 21 e 22, Deus diz: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. Que diferença! O ídolo é isso. E Deus
Deus é aquele que criou todas as coisas e estabelece todo o descortinar deste universo para a sua habitação. Que diferença! Ainda Deus mesmo falando, depois de retornar no verso 25 a pergunta: a quem, pois, me fareis semelhantes? Ou para que lhe seja semelhante, diz o santo. Aí Deus responde outra vez, verso 26, quando diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Quão grande é o universo em que habitamos, para dizer que Deus seja algo da construção das nossas mãos. E ele pergunta: quem fez tudo isto? Verso 28, não sabes? Outra vez Deus nessas formas de pergunta. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento? Aí sim são coisas próprias de um Deus. Ainda, na sequência, verso 29, ele, Deus, dá esforço ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor Deus renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias correrão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O ídolo é carregado, é segurado. Perdoe-me a expressão, mas precisa de alguém para limpá-lo também, porque os mosquitos trabalham ali. Para quem já teve um ídolo em casa, sabe que de vez em quando tem que passar um sabãozinho, limpar de alguma coisa que ficou em cima. Mas Deus, olha o universo, quem fez isto? E é Ele quem, na verdade, sustenta cada um de nós, nos dá vida, dá vigor às pessoas. Pelo que quem nem espera, tem o seu vigor renovado. Que diferença! Agora sim, isso é Deus, aquele que pode nos sustentar, pode prover nas nossas necessidades e tem prometido grandes coisas. Aí sim, isto é Deus. Notem a diferença. Mas voltemos um pouco ao verso 12 desse mesmo capítulo. Deus faz ainda perguntas. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Aí sim é Deus, aquele que fez essas coisas. Esse deve ser o Deus. Mas não, outra vez, aquilo que alguém esculpe com as suas mãos e adorna através do contrato de um artífice hábil. Mas passemos ainda ao capítulo 41. Continua o assunto, ídolos. Versos 6 e 7. Deus diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que
bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Aí está um novo Deus construído. Um ajuda o outro, um pega daqui, outro pega de lá, firma e segura, solda aqui, solda ali, ou martela aqui, martela ali, tinge disso aqui, pinta daquilo ali, pronto, está um Deus. Assim são os ídolos. Verso 21 a 24, que diferença quando se trata do próprio Deus. O Deus que de fato possa se chamar de Deus, o Todo-Poderoso, o Supremo, que é a expressão de uma divindade. 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor Deus. Trazei as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Se é Deus, faça alguma coisa. Anuncie alguma coisa. Apresente um projeto e construa, faça, execute. Mas que é o ídolo? Nada. Coisa nenhuma. E Deus continua ele mesmo falando no verso 26 e o verso 27, quando diz, no capítulo 41, quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Ou outro tempo para que digamos, justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Aí Deus diz, eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse a palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. E nada. Mas Deus disse, ele sim, ele primeiro disse a Sião, falou a respeito de Jerusalém, cidade escolhida para ele, para ali estar o seu nome. Passemos ao capítulo 42, verso 8 e verso 9. Diz o Senhor, eu sou o Senhor Deus, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Deus diz, ele sim, ele já fez coisas no passado, e anunciava novas coisas, coisas que na verdade, certamente, ele vai estar executando. Que diferença? Por acaso há outro Deus que anunciou alguma coisa? Vou colocar aqui um parênteses para nós analisarmos. Num tempo da minha forma de entender sobre Deus, existia uma certa carta, mensagem de uma certa divindade, alguém que é venerado como aproximadamente isso, uma carta importante para ser só lida em um tempo determinado. Chegou a esse tempo, as autoridades daquela comunidade religiosa abriram a carta, leram, disse que não tinha nada de importante e pronto, acabou. Que Deus é esse
que fala alguma coisa que não se encaixa na atualidade, pelo que os seus adeptos, nem eles mesmos puderam divulgar qual é o teor desta carta. Está aí a questão. Verso 17, 18 e 19, fala Deus ainda sobre a idolatria desta forma. Tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Continua: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo? Ou surdo, como meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Os homens, na verdade, estão cegos, não percebem estas coisas. Passemos à frente. No capítulo 43, podemos tirar ainda alguns versos, quando o próprio Deus, outra vez a seu respeito, diz: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Observe bem isso aqui, Deus falando. Agora vamos retornar e ver quais foram as palavras que Deus falou na antiguidade. Falou a Noé a respeito do dilúvio, falou a Abraão sobre o seu filho, foi depois Isaac, falou sobre as colinas do monte Moriá, lugar do sacrifício pelo qual seriam abençoadas as nações. O Deus que falou de Isaac e deu-lhe promessa, falou de Jacó e fez-lhe promessa, falou pela boca de Jacó quais seriam as características das 12 tribos, quando ele estava no leito de enfermidade, e 12 homens, seus filhos, na sua frente, cada um com um comportamento bem diferente do outro, e Deus já falou de tribos à frente. Aquele que falou a Moisés que iria tirar o povo da terra do Egito e conduzi-lo à terra de Canaã, e que retiraria todos os povos da sua frente. Foram coisas passadas que Deus anunciou e que Deus fez no seu devido tempo. E Deus vai anunciar mais coisas novas, é a sua promessa, que virá logo depois na sequência do nosso estudo. Mas, por exemplo, no verso 14 desse capítulo 43, assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Paremos nesse verso. Não tinha nada em vista de acontecer isto, porque ainda está no tempo em que a Assíria iria destruir as 10 tribos no reino do norte, Israel, capital, e Samaria, e Deus está falando de Babilônia, onde o povo estaria em cativeiro e que Deus estaria castigando Babilônia. Deus anuncia etapas bem à frente naquilo que ele vai fazer. E os ídolos, pode anunciar alguma coisa? Mas continuemos um pouco mais. Capítulo
44, versos 6 a 8. Ainda outras citações. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Santo, ou o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. O que é que Deus anunciou antecipadamente? Que ele teria escolhido um povo. É o verso 7. Desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Ele elegeu um povo para ser como seu enviado ao mundo. Ele anunciou, eu escolhi um povo, e um povo que será eterno. Ainda no capítulo 44, falando agora longamente sobre a idolatria, a partir do verso 9, Deus fala outra vez como aparece um ídolo, um Deus segundo os homens. Verso 9, todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntem-se todos, levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro, verso 13, estende a régua, emprega a almagra, aplana com o cepilho, marca com o compasso, e faz o seu Deus, a semelhança de um homem, segundo a forma do homem, para ficar em casa. O ferreiro se esforça, trabalha sobre o ferro, no final está esgotado. Tem fome e tem sede na fabricação do seu Deus. Enquanto que o carpinteiro está lá, usando as ferramentas para esculpir uma imagem, segundo um homem, segundo o seu artifício, para ser o seu Deus. Verso 14, tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta, e coze o pão. Faz também um Deus, e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne, assa e farta-se, também se aquenta. E diz, ora já me aquentei, já vi o fogo, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e ora-lhe e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Observe como o Senhor usa de sarcasmo aqui, né? Zombaria. 18. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes untaram os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo,
e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita? O homem não considera. Ele planta a árvore cresce. A semente não vem dele, já está aí. A chuva é que proporciona à árvore ter o crescimento. Com o martelo ele abate a árvore, queima a árvore, sobra um pedaço, dá para fazer um Deus. E se prostra diante daquilo. E Deus fala, ele não entende. O coração está tão duro, está tão cego assim, para não perceber que é uma árvore que ele construiu, que ele esculpiu, que ele machucou com o canivete, que ele feriu com a lixa e depois teve que dar um vernizinho ou então uma pintura, obra das suas mãos. Mas o homem entende que aquilo lá seja o seu Deus. Aí mesmo capítulo 44, depois de falar dessa inutilidade dos ídolos, Deus volta a falar no verso 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Observe bem esse aspecto. Deus operando em favor do homem e não o homem fazendo alguma coisa para ele. O Deus Jeová, o Deus de Israel. Mais à frente, no verso 26, lemos: sou eu quem confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-te. Paremos. Deus está falando de Ciro, da reconstrução de Jerusalém, que ainda não estava destruída, estava lá inteira, e o povo cultuando a Deus naquele templo, mas segundo o costume religioso e não numa sinceridade de coração. O templo está em pé. Por que falar que Jerusalém vai ser reedificada? Está tudo em dia, tudo em ordem. Mas Deus está falando bem longe, para ninguém dizer que ele não anunciou antes o que certamente iria fazer. Muito bem. E observemos quantas coisas no nosso estudo dos profetas. Deus falou a Elias do que estaria acontecendo, Deus falou de Eliseu, falou de Jeú, falou de Acabe e foi falando das gerações de todos aqueles reis de Israel antes. E não esqueçamos da promessa, quando ainda no tempo de Jeroboão e da divisão do povo, haverá um homem, filho de Davi, chamado Josias, que vai estar profanando os altares de idolatria. Isso não está acontecendo ainda, mas já está anunciado anteriormente. Deus contra os ídolos. E assim é que no capítulo 45, após dizer no verso anterior, verso 28 do capítulo 44, quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, tudo que eu quero, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-te. E o templo estava em pé lá, ainda, templo de Salomão. Que maravilha, que riqueza. Mas
haverá um tempo que alguém vai mandar reconstruir. Continuemos um pouquinho. Capítulo 45, portanto. Observe agora esses primeiros versos. Deus falando antes, diferente dos ídolos que não falam nada. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aí está. O que Deus está falando? Está falando de um homem chamado Ciro, um homem que nem existia ainda, porque isso vai acontecer muitos anos, décadas e décadas à frente, muito tempo à frente. E Deus fala o quê? Que daria todas as coisas na sua mão, derribaria as fortalezas, abriria os ferrolhos das portas, daria os tesouros escondidos, para ele saber que há um Deus só, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Mas imaginem bem, para nós entendermos, eu fico pensando comigo, um certo rei, Ciro, que depois vai aparecer, e que veio subindo na sua vida, nasceu um dia, alguém lhe deu um nome, Ciro, e lhe pôs sobrenome também, que Deus falou que dava até sobrenome para ele. E que veio na sua vida e foi tudo como que fácil às suas mãos, lhe vindo autoridade, lhe vindo poder, lhe vindo também riqueza, combatendo e as vitórias chegando, as fortalezas sendo derribadas. Será que ele não parava de noite e perguntava, mas de onde vem tudo isso? E será que algum dia ele viu esse texto aqui escrito a seu respeito? Mas Deus lhe dava tudo, constituía ele como autoridade no império que existiria logo, porque Ciro é persa, e veio o grande império medo-persa, e Deus queria só que ele fizesse uma coisa, determinasse num decreto, assinasse o documento, em que o povo de Israel deveria sair de Babilônia, do seu cativeiro, voltar para Jerusalém, reedificar Jerusalém e reedificar o templo dedicado a Deus. Décadas separou esta palavra de um homem nascendo e vindo a fazer tudo isto. Observe bem, Deus fala antes o que quer fazer. Não é assim com os ídolos. Ele é Deus, não há outro. É sempre a tecla que Deus está batendo. Mais à frente, verso 18, vamos ler no capítulo 45, Deus diz assim, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, verso 19, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Verso 20,
Observe o assunto que é sobre a idolatria. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Observe como que Deus tem que se declarar e firmar várias vezes para acordar Israel. Por isso que ele disse lá atrás: quem é cego senão meu povo? Quem é surdo senão aquele a quem chamei? Verso 23: por mim mesmo tem jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se ouvirá, deveras no Senhor há justiça e força. Paremos aqui. Toda a terra conhecerá o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e agora conhecido em Cristo Jesus, o Deus e Pai de Jesus. Tudo isso é Deus combatendo a idolatria, despertando, balançando, sacudindo Israel para enxergar que não há outro Deus. Que privilégio daquele povo, que privilégio, largando o Deus Todo-Poderoso e indo atrás daquilo que nada pode fazer, que precisa alguém para o carregar e para o limpar. Frisemos bem isto. Não tem poder nenhum, nem para si mesmo, ou para aquilo que o representa. Muito bem, aqui no capítulo ainda 45, no verso 11, está escrito assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Agora verso 13. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. É importante atentarmos para isso. Se esta palavra está dizendo de Ciro, observe que Ciro daria a ordem do povo sair do cativeiro, voltar para Jerusalém e reconstruir tudo, observe, sem nenhum ganho. Sem preço, não haverá preço, nem presentes. Ele voluntariamente vai determinar a libertação do povo de Israel do cativeiro de Babilônia. Ele mesmo, por nada, vai decretar, sem presente e sem dinheiro. E se for de Jesus, aí exemplo de Jesus também, porque Jesus faria isto sem preço, sem dinheiro, sem presente algum, por amor ou por reconhecimento da autoridade de Deus que quer que isso seja feito. Até aqui, nesses capítulos, terminando no 45, esse destaque sobre a idolatria, que Deus repudia como nada, coisa inútil, coisa de quem não tem visão, de quem não tem entendimento. Só pode caber a esses tal coisa. E serão confundidos todos aqueles que esperam na obra de suas mãos. Enquanto ele, Deus, já anuncia, ele quer um povo que esteja com ele na eternidade. Isso ele quer, já determinou que vai separar para si um povo. E vamos interromper aqui. Na próxima oportunidade estaremos continuando a partir deste ponto que nós temos chegado.
Que Deus abençoe os irmãos. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.